Oi, maravilhosas, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante que afeta muitas de nós, a ansiedade. E para isso eu vou usar o filme Divertidamente 2 como base para essa nossa reflexão. Vamos entender como a ansiedade é um sentimento normal, um mecanismo de defesa do nosso corpo e como que a gente pode aprender a lidar com ela, especialmente no contexto do emagrecimento. E o filme retrata muito bem isso, especialmente por mostrar a pessoa fora de controle devido à ansiedade. Então bora lá para nossa análise para aprender como isso reflete na nossa vida e nas nossas decisões. Então quando a ansiedade entra em cena lá no filme, fica claro que ela baseia suas decisões pelo medo. O medo de não dar certo, o medo de não conseguir, o medo de não ser bom o bastante, o medo de não ser aceita, o medo de errar, enfim. A ansiedade pensa em todas as possibilidades que podem dar errado nos nossos planos para o futuro. Mas Bruna, isso é ruim? Não era para ser bom? Quando a gente só pensa no que pode dar errado, a gente começa a sentir medo e o medo paralisa. A gente tem medo de realizar no presente para justamente não passar por essa frustração, por esse fracasso que vai acontecer lá no futuro, porque a ansiedade tem certeza que tudo aquilo vai dar errado. Então a gente precisa sim avaliar todas as possibilidades futuras, né, tanto os erros, mas a gente também precisa avaliar as possibilidades dos acertos. Por isso, sentir a ansiedade não é ruim, porque ela vai nos alertar de algo que pode dar errado lá na frente. E a gente precisa estar preparada para passar por isso. Outro ponto aqui que eu achei muito interessante é sobre a alegria. Desde o primeiro filme de Divertidamente, a alegria ela tenta prevalecer nas emoções. Isso também é errado, Bruno? Isso é ruim? Não seria bom? Não. Mas a gente precisa estar presente para dois pontos aqui. Isso não é errado e não é ruim. O primeiro ponto é que nós queremos ser felizes, né? E isso é ótimo, porque a gente tá sempre em busca da felicidade, sempre em busca de ter momentos de alegria. O segundo ponto, a vida não é só alegria. Nós sentimos medo, nós sentimos tédio, raiva, nojo, tristeza, inveja, vergonha, enfim. Nós temos vários outros sentimentos que sim, sempre vão existir dentro da gente e a gente não vai sentir alegria o tempo todo e é muito importante estar presente para isso. Porque quando a gente entende isso, a gente passa a reduzir as nossas frustrações, a reduzir a nossa ansiedade, porque a gente vai de forma consciente entender que a gente vai errar, que a gente vai sentir medo de algo, que nós vamos nos deparar com tristezas ao longo da nossa vida. E dessa forma a gente não precisa tentar evitar esses sentimentos. A gente precisa aprender a lidar com eles e agir apesar deles. Por exemplo, eu tenho medo de não conseguir. Eu tenho medo de tentar mais uma vez e fracassar. Com certeza isso vai te paralisar. Você não vai querer tentar agora, vai acabar desistindo do seu processo, ou você vai até tentar, mas vai fracassar lá na frente. Porque é aí que a ansiedade vai tomar conta das suas decisões no seu processo de emagrecimento, fazendo com que você tenha medo. Medo da comida, medo de não conseguir, medo de mais uma vez tentar e fracassar, medo do que vão falar de você. Vários medos que geram um nível de ansiedade excessivo, como até o filme mostra, e faz com que você acabe desistindo dos seus sonhos, das suas decisões. Outra coisa que o filme trata bem são dois pontos que eu acho muito importante a gente analisar e trazer aqui não só para o emagrecimento, mas para nossa vida. Ele fala sobre o inconsciente e sobre o senso de si. Lá ele mostra que vai para o lugar do esquecimento, que é o nosso inconsciente, as nossas experiências ruins. E por mais que eu não me lembre de forma consciente dessas experiências, elas vão refletir nas minhas ações hoje. Por exemplo, quando eu como de forma descontrolada, quando a fome emocional toma conta de mim, ela vem baseada na ansiedade. E eu não percebo, muitas vezes vou lá, como excessivamente, não percebo o tanto que eu comi e também não entendo o porquê que eu acabei comendo daquela forma. Simplesmente quando eu vi, já foi. E muito provavelmente, crenças que foram instaladas lá atrás, no seu passado, e você não se lembra, obviamente, estão moldando o seu comportamento hoje. Por exemplo, quando você fracassou numa matéria na escola e seus pais se decepcionaram com você, isso foi uma experiência ruim, que foi jogada lá pro inconsciente, lá pro esquecimento. Mas isso gerou um medo de fracassar, a necessidade de agradar, o medo de não ser aceita. Enfim, muitas questões que a gente não vê, mas a gente age por causa dela,
que estão lá no nosso inconsciente. Então, por exemplo, se você fracassou em um projeto naquele dia que te gerou ansiedade na sua empresa, seu chefe falou para você que não gostou do trabalho que você apresentou, isso pode ter acionado aquele sentimento que está lá no inconsciente, que aconteceu lá no seu passado. Essa sensação de ter fracassado, de ter decepcionado o seu chefe, e pode ter gerado ansiedade e você foi comer de forma descontrolada para tentar compensar esse sentimento. Você está vendo como tudo isso está ligado, mesmo que seja inconsciente? E o outro ponto que eu falei aqui que é importante trazer para vocês é o senso de si. O filme mostra que o senso de si da menina, inicialmente, ele só tem sentimentos bons. Ah, eu sou uma garota legal, eu cuido dos bichinhos, eu tenho muitas amigas, enfim. Ele mostra apenas coisas boas da menina, mas ele mostra depois no filme que esse senso de si legal dela acaba sendo quebrado pela ansiedade, e a ansiedade constrói um novo senso de si. Nesse senso de si construído só pela ansiedade, vão ter apenas pensamentos ruins, como eu não vou conseguir, eu não vou ser boa o bastante, eu não serei aceita, ai, mas e se eu não for aceita, eu vou ficar sozinha. Começa a mostrar apenas o fracasso, apenas o medo, porque a ansiedade começa a mostrar todas as possibilidades de dar errado, e isso começa a formar todas as inseguranças da menina. E o final do filme, ele mostra a realidade, que o próprio senso de si, ele passa a ser as coisas ruins, as coisas boas, porque todas as nossas experiências, boas ou ruins, elas nos tornam quem a gente é. Enfim, nós somos formados de muitas experiências que vão despertar muitos sentimentos, e querer apenas sentir felicidade, além de gerar uma frustração muito grande, vai nos tornar um adulto infantilizado, com medo de assumir as próprias responsabilidades. E se você quer aprender a controlar a sua ansiedade, especialmente no seu processo de emagrecimento, você vai precisar entender que esses sentimentos vão acontecer, que são sentimentos naturais da nossa vida. A gente vai ter medo, a gente vai ter medo do fracasso, a gente vai ficar ansiosa em alguns momentos, a gente entende que não é ansioso, mas que vai ter momentos de ansiedade, e você vai precisar analisar todas as suas emoções e aceitar sim que elas vão acontecer, que correr para a comida para amortecer essas emoções não vai mudar, não vai resolver o seu problema, não vai mudar o sentimento que você está tendo sobre qualquer coisa que tenha acontecido na sua vida. E uma outra coisa que você vai precisar começar a fazer é olhar para o seu inconsciente, olhar para as coisas que aconteceram lá atrás, que podem estar moldando o seu comportamento hoje. Mas para isso você vai precisar estar no momento da fome emocional, estar presente para aquilo, começar a se conhecer, a entender por que você está buscando na comida, o que é que você está tentando buscar na comida para saciar uma fome emocional e não uma fome fisiológica. Ah, Bruna, foi essa questão do meu chefe que falou sobre o meu trabalho, que não estava legal, e aí eu senti medo dele me mandar embora, o medo de ser rebaixada na equipe, medo de passar vergonha. Medos, a gente sempre está baseando as nossas decisões no medo sempre de fracassar, de não dar certo, de não ser aceita. Quais são os medos que você tem? Você vai precisar olhar para isso. Porque quando eu entendo quais são os medos que eu tenho, na prática, quando as coisas começam a acontecer, eu começo a identificar, puxa vida, eu tô com medo de fracassar nesse projeto e tô buscando na comida preencher a fome emocional, porque isso está me gerando ansiedade. E se você quiser aprender a ter o controle dessa fome emocional de forma mais eficaz, ter o controle sobre a comida, eu te convido a participar do meu desafio Você no Controle. Em 7 dias você vai identificar quais são os maiores sabotadores que te impedem de emagrecer de forma definitiva. E se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo fez sentido para você, curta esse vídeo, compartilha com alguém que você sabe que toma as decisões baseadas no medo, deixando a ansiedade tomar conta na vida. Esse conteúdo pode mudar a vida dessa pessoa, compartilha com ela, tá bom? E se inscreva no canal também, que é para você receber em primeira mão as informações de quando um conteúdo meu é postado aqui, tá bom? Um beijo e te vejo no próximo vídeo.